Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
Aleluia. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino da harpa, número 24, Poder Pentecostal. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar com os servos de Jesus foi o fogo santo do Senhor, que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar aos ricos dons do seu amor, e o poder consolador que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Graças a Deus por mais uma manhã, mais um domingo que nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, aprendendo da sua rica e gloriosa palavra. A lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. O texto áureo nos diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. A verdade prática nos diz assim: ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Os objetivos desta manhã são mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual, declarar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito,
prevenir a respeito da frieza espiritual. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Vamos orar agradecendo ao Senhor e em seguida o pastor, irmão César, vai estar conosco ministrando esta gloriosa lição. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que cada um de nós possa ter prudência e verificar realmente como cada um tem andado, Senhor, para que nós não sejamos nécios, para que nós sejamos sábios e cheios de Ti, Espírito Santo de Deus. Que nenhum de nós venha se desviar, mas que nós cada dia mais sejamos resplandecente luz neste mundo de trevas, meu Senhor. Usa cada um de nós, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma manhã de domingo que o Senhor nos concede, de nós estarmos na sua casa para nós meditarmos na sua palavra. Como a irmã Juscelene já mencionou, a lição que nós vamos estar estudando nesta manhã é a lição de número 9, intitulada Vivendo o Fervor Espiritual. A lição é dividida em 3 tópicos. O tópico 1, nós vamos tratar da importância da devoção pela palavra e oração. O tópico 2, ele nos diz sobre a importância de manter-se cheio do Espírito. E o tópico de número 3, que nós vamos trabalhar, ele nos diz para estarmos vigilantes contra a frieza espiritual. O texto áureo desta lição de número 9, ele se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, e o verso de número 18, que ela já mencionou, que nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a verdade prática, ela nos diz que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Isto é uma verdade prática, que uma vida plena e cheia do Espírito Santo deve ser uma vida contínua do crente. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios. Você que está aí na sua casa acompanhando a lição, e porventura não tem esta lição, ela se encontra em Efésios capítulo de número 5, do verso 15 ao verso de número 20, que nos diz o verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verso 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E o verso de número 20 que nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos os tópicos desta lição, os 3 tópicos, estão baseados nesta leitura bíblica em classe. A introdução, para nós ganharmos tempo e já irmos propriamente na essência da lição, ela nos diz que a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição de número 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito
indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Nós estamos tratando nesta lição de fatores que caracterizam o movimento pentecostal, que é o fervor espiritual. A exortação do apóstolo Paulo, no capítulo de número 5 e o verso de número 18, é: enchei-vos do Espírito. Isto significa viver uma vida plena, viver a plenitude do Espírito Santo. Nós não podemos confundir viver uma vida plena, viver uma vida na plenitude do Espírito Santo, com barulho, que nós não podemos confundir com fervor espiritual. Nós vemos em muitas igrejas hoje em dia, pastor Valdecir, uma movimentação, uma agitação, glorificação, sem contudo haver espiritualidade, sem contudo haver fervor espiritual. Hoje está muito em evidência, né, o falar em línguas estranhas, o desejado na vida do crente poder pentecostal, como os jovens aqui cantaram hoje, e como nós podemos ver, tem pregadores que querem incentivar o seu público a falar em línguas estranhas, sem mesmo aquela pessoa ter sido, sem mesmo aquela pessoa ter experimentado o batismo no Espírito Santo, incentivando ela a falar em línguas estranhas sem ela ter experimentado. E nós sabemos que a prerrogativa para se falar em línguas estranhas é o batismo com o Espírito Santo. E em atenção a esses pregadores, nós vemos a pessoa se envolvendo em barulhos sem nenhuma espiritualidade. Mas o cristão não deve fazer sensacionalismo com o fervor espiritual, bagunça, ou fazer sensacionalismo com o batismo com o Espírito Santo, ou até mais desdenhar certas pessoas de dentro da igreja que não são batizadas com o Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e muitas vezes quando nós estamos trazendo uma mensagem para a igreja, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, às vezes muitos têm o costume de perguntar: quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Não são, dá um sinal com a sua mão. E nós sabemos que tem muitas pessoas que por vergonha não levantam a sua mão, de medo de até mesmo ser questionada por outros crentes, se vivem uma vida de comunhão com Deus ou não, se têm uma vida íntima com Deus ou não, porque não são batizadas com o Espírito Santo. E o que nós podemos ver muito hoje em dia são igrejas cheias, até mesmo podemos olhar um pouquinho antes da pandemia, e depois nós vamos analisar pós-pandemia, igrejas cheias, porém igrejas vazias de Deus. Quando nós olhamos para esta introdução, nós vamos ver que os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, quer dizer que foram batizados no Espírito Santo. A importância da devoção pela palavra e oração, o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Nós podemos verificar que, além da oração, o outro aspecto que deve ser uma constante na vida espiritual diária do crente é a leitura da palavra de Deus, é a leitura da Sagrada Escritura. A palavra de Deus é a principal fonte de revelação da vontade de Deus para com o homem. Na leitura da palavra de Deus, nós podemos verificar que quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Agora, quando nós oramos, seria nós falando com Deus. Obviamente que a oração, ela não é um monólogo.
onde só nós que nos ajoelhamos falamos. A oração, ela é um diálogo. Nós devemos falar e dar tempo para que o Senhor fale aos nossos ouvidos, dar tempo para que o Senhor fale aos nossos corações. O ponto 1 ou o subtópico 1, está falando sobre a devoção. Aquele que é fervoroso em espírito, a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo dá ênfase a isso, para nós não sermos vagarosos no cuidado, mas sermos fervorosos no espírito. E quando nós falamos para esse ponto de devoção, a nossa ideia de devoção é de apego. A lição diz que dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Quando nós olhamos para esta palavra devoção, ela tem a raiz no latim devotione e significa afeição, dedicação, apego intenso ao culto. Em nosso caso, apego intenso à palavra de Deus, e devoção é um apego intenso à oração. Estes dois pilares que nos sustentam diante das tempestades da vida são importantes práticas espirituais desde o princípio da igreja. Não há como a igreja ser vencedora, não há como a igreja vencer os embates, não há como a igreja vencer as tempestades, as intempéries e as adversidades sem o apego intenso a esses dois pilares, a oração e a leitura da palavra. Isto é devoção ao Deus que nós servimos. O grande problema que nós estamos vivendo em nossos dias, pastor Valdecir, você que está em casa e nos acompanha, e talvez você já ouviu falar sobre este termo que surgiu já nesse século 21, que são o termo dos desigrejados. As pessoas acham que não precisam vir à igreja, elas oram em casa, elas consagram em casa, elas jejuam em casa, elas fazem o seu devocional em casa, elas tomam a sua ceia em casa e não precisam vir à igreja. São os chamados desigrejados, fazem o seu devocional em casa, às vezes estão ali fazendo o seu café da manhã, com a leitura da palavra ali de lado, fazem o seu devocional e dizem que não precisam da igreja para servir ao Senhor. Ora, o escritor aos Hebreus, ele nos recomenda que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de muitos. Quando nós olhamos para Jacó no livro de Gênesis, no capítulo de número 28, após ele acordar do sonho, uma das constatações que ele teve foi dizer: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Ou seja, Deus, pastor Valdecir, ele não abre mão. E eu faço duas considerações. A primeira é que você tenha uma igreja para você fazer o teu devocional e adorar ao Senhor. Deus, ele não abre mão que você tenha uma igreja. O salmista Davi, no Salmo de número 27, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias, para aprender no teu santo templo. No Salmo de número 84 e o verso de número 10, ele vai dizer que vale mais passar um dia na porta da casa de Deus do que 1000 entre outra parte. Eu tenho certeza que você, que talvez não tenha vindo à igreja, está fazendo o teu devocional, o teu culto em casa e acha que não precisa da igreja. Se você passar 1000 dias
sem vir à casa do Senhor, não vai valer a pena esses 1000 dias, por um dia que você vem aqui a adorar ao Senhor, e cultuar a Ele, e adorar a Ele, fazer o teu devocional a Ele, aqui na casa dEle. Esse dia vai valer muito mais do que 1000 dias fora da casa do Senhor. Devocional é na casa do Senhor, na tua casa, mas também na casa do Senhor. O segundo ponto que a lição nos fala é sobre a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico: a oração é a chave da vitória. Isso é verdade, diz a lição. Não existe vida espiritual abundante sem oração. A declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração, ela é a nossa maior arma da igreja. A oração é o maior meio que nós temos para recorrer aos recursos infinitos de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele começou o seu ministério em oração, começou o seu ministério terreno orando, ele deu prosseguimento ao seu ministério em oração, e terminou a sua vida aqui na terra de forma que iniciou em oração. A oração é a essência da igreja, ela expressa a nossa total dependência de Deus. Na oração, a fé ela é manifestada, porque quando alguém se dispõe a dobrar o seu joelho, quando alguém se dispõe a orar, é porque sabe que Deus existe e está pronto a lhe atender ao seu clamor, aqueles que o buscam. Ora, o Salmo de número 115 é um exemplo. Como nós podemos dobrar o nosso joelho a alguém que tem olhos, mas não vê, alguém que tem boca, mas não fala, alguém que tem mãos, mas não apalpam, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem pés, mas não andam? Como alguém se dispõe? Mas nós se dispomos a orar e nós nos dobrar o nosso joelho, a buscar a um Deus que sabe e conhece as nossas necessidades. No livro de Hebreus, no capítulo de número 11 e o verso de número 6, a Bíblia vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a parte B do versículo diz: é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se nós dobramos o nosso joelho para buscar o nosso Deus em oração, nós cremos que ele está pronto para nos atender. Em muitas ocasiões Deus decidiu agir através da oração na vida dos crentes. Lembra-se do que o Senhor falou lá em 2 Crônicas capítulo 7 e o verso de número 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele vem dar as recomendações, se humilhar. Eu vou pular o ponto 2, ele diz: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha só, o Senhor não vai ouvir que você se humilhou, não vai ouvir que você se desviou dos seus maus caminhos, o Senhor não vai ouvir que você está buscando a sua face, Ele vai ouvir a tua oração. E aí, se Ele ouviu a tua oração, aí Ele vai se inclinar para você. E quando nós estamos orando, irmãos, eu enfatizo aqui, que só leva uma vida de oração aquele crente que tem uma vida de fervor espiritual. E muitas vezes fervor, eu já disse anteriormente, fervor não é barulho, irmãos. Fervor não é correria na igreja. Fervor não é sair fazendo aviãozinho pelo meio da igreja. Fervor não é sair pulando e saltando. Não, muitas vezes não é. Quando nós olhamos para este mesmo capítulo de número 7, quando nós vemos quando os sacerdotes, quando Salomão terminou a sua oração, a Bíblia vai dizer que a Shekinah, a glória do Senhor invadiu a casa, e eles não saíram na correria, eles caíram de joelho,
prostrados diante do Senhor, uma vida de fervor espiritual. Por trás está uma vida de oração e leitura da palavra do Senhor. Como é bom nós vermos mudança na vida das pessoas através da nossa oração. Como é bom nós vermos alguém vir aqui testemunhar de algo que recebeu do Senhor, e você está sentadinho lá quietinho, fala: eu estava orando, eu sabia dessa necessidade e eu estava intercedendo pelo irmão, eu estava intercedendo pela irmã. Olha lá ela contando testemunho. Isso é fervor espiritual, irmão. Não é você saindo aos quatro cantos gritando que você estava orando, como nós olhamos lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, quando a Bíblia diz que subiu o fariseu e o publicano para a oração, e a Bíblia vai dizer que o fariseu começou a dizer: Senhor, eu oro, eu jejuo 2 vezes na semana, eu não sou como os demais homens, eu não sou como este aí. Olha só, Senhor, eu faço isso e aquilo. E a Bíblia vai dizer que o publicano, ele não ousou olhar, levantar os olhos aos céus, mas a Bíblia vai dizer que a sua oração era somente bater no seu peito e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Isso é uma vida de fervor espiritual. A lição também fala de devoção, oração, e fala de palavra. No princípio da igreja, o estudo e o ensino da palavra era ao lado da pregação do Evangelho. O principal e exclusivo trabalho dos apóstolos, quando nós olhamos no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, eles se dedicavam à oração e ao ensino da palavra, enquanto pedia que os homens se dedicavam ao serviço, a fazer o serviço da diaconia, a dar auxílio às viúvas, enquanto eles se dedicavam ao ensino da palavra. O apóstolo Paulo foi um líder que deu imenso valor ao estudo da palavra de Deus. Em Éfeso, ele ensinou a palavra durante 2 anos, e o ensino era diário. O ensino era diário. Na época de Neemias, o povo se reuniu desejoso para ouvir a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, a leitura, a explicação e a aplicação da palavra do Senhor trouxe para aquele povo um choro pelo pecado e a alegria de Deus na vida daquele povo. Nós vimos também que a liderança se reuniu para aprofundar-se no estudo da palavra, e o resultado foi a restauração da vida religiosa de Jerusalém. Essas reuniões de estudo aconteciam durante 24 dias, 24 horas, havia fome da palavra. É o que nós não vemos hoje nos nossos dias. Mas a Bíblia diz que virão dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a face da terra. Não fome de pão, mas disse o Senhor, mas fome de ouvir a minha palavra. É triste nós dizermos, amados irmãos, que se nós anunciarmos que virá aqui em nossa igreja um cantor de renome, em uma quarta-feira, um cantor de renome estará aqui conosco, participando do culto. Irmãos, vai ter que fazer 2 e por que não dizer 3 cultos, para que nós pudermos atender a esse povo. Agora, quando somos convocados, são convocados os crentes para o culto de ensino, aonde está esse povo? Faça essa pergunta para você que está nos acompanhando na tua casa. Aonde está o povo que não consegue tempo, horário e disposição para vir comer, aprender a palavra do Senhor? Aonde está o povo? Se tiver um cantor de renome aqui, tem pessoas que cancelam todo e qualquer compromisso. Se tiver faculdade à noite, não vai. Se tiver um compromisso com a família, adia. Mas quando é o culto de ensino, pelo contrário, arruma compromisso. Aqui não está acontecendo quase isso, né, pastor? É para a glória de Deus que nós estamos vendo o povo pegando um amor pela palavra do Senhor. Mas em muitos locais nós não vemos isso. Mas esse apego pela palavra do Senhor. O Salmo de número 1, quando nós lemos o Salmo de número 1, olha só, já abri direto aqui. A Bíblia vai dizer que
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é apego à palavra de Deus, isso é amor, devoção pela oração e pela leitura da palavra do Senhor. O outro tópico que a lição nos diz que é sobre o viver sabiamente. O crente que é fervoroso espiritualmente, ele vive sabiamente. Olha o que Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O sábio, ele aproveita o máximo todas as oportunidades, eu coloquei aqui, para fazer o bem. As pessoas sábias sabem que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos o mesmo tempo à nossa disposição, mas nós precisamos saber como nós estamos trabalhando este tempo. Nenhum de nós pode esticar o tempo, elevar das 24 horas para 25, 26 ou 27. Todos nós temos o mesmo tempo, mas as pessoas sábias, elas sabem que o tempo está passando e que os dias são maus. O próprio Senhor Jesus nos advertiu no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o verso de número 33, dizendo que os dias são maus. O que é isso? O mal já está programado para acontecer durante o dia, ele já está programado. As pessoas sábias, elas sabem discernir a vontade do Senhor, elas sabem discernir a vontade de Deus. As pessoas têm certeza de que a sabedoria deve ser encontrada na vontade de Deus e em nenhum outro lugar. O próprio Senhor Jesus nos advertiu: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ensinou-nos a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nada é mais importante na vida do que nós descobrirmos a vontade do Senhor para a nossa vida, e isso é uma vida de sabedoria, viver sabiamente, Agora, o que é viver uma vida de sabedoria? O que é ter sabedoria? Nós vamos saber que sabedoria nós não adquirimos em uma faculdade. Sabedoria nós não adquirimos em bancos escolares. A sabedoria não se aprende em uma faculdade. Em uma faculdade nós vamos adquirir informação, vamos agregar informação que vão nos trazer conhecimento para a nossa vida. Agora, a sabedoria, a pessoa sábia, ela sabe fazer uso do seu conhecimento sem desmerecimento dos demais. Isso é viver uma vida de sabedoria. Tem pessoas aqui, ou tem pessoas nas igrejas, tem pessoas em nosso meio que têm formação superior, mas tem pessoas em nosso meio que são analfabetas, que elas não têm leitura, não sabem ler. Mas se nós olharmos à luz das Escrituras, elas são mais sábias do que as pessoas que têm graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado e muito mais diplomas. Tem pessoas no nosso meio, na sua simplicidade, quando abre a sua boca, você vai pedir um conselho, às vezes não tem leitura, mas ela abre a sua boca com sabedoria, ela nos orienta, ela traz uma palavra para nós, de conforto para o nosso coração. Ela sabe trazer uma palavra. Às vezes nós já testemunhamos pessoas que vêm ao púlpito para pregar e não tem muita instrução, não fala Deus, fala Deus, mas você vê graça, você vê sabedoria na vida da pessoa. E tem pessoas que não sabem se portar com todo o seu conhecimento para os demais. Isso, conhecimento e sabedoria é diferente. A sabedoria é você saber aplicar o teu conhecimento.
E nós devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões. O ponto de número 3, o viver sabiamente, o escritor ele finaliza dizendo que devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como o mundo faz. O crente não deve levar vantagem, irmão. Se for preciso, pastor Valdecir, o crente deve levar prejuízo sim. Se for preciso, ele leva prejuízo. E não levar vantagem nas coisas, querer dar uma de sábio. Muitas vezes o que é sabedoria para muitos crentes se constitui uma malandragem. E Deus não está nesse negócio. Quer um exemplo? Digamos que o pastor Valdecir está aqui e digamos que o seu automóvel vale 12 mil reais. E ele está passando por uma dificuldade financeira. E ele chega para mim e fala: olha, irmão César, meu carro ele está avaliado em 12 mil reais, mas eu estou vendendo por 10. Você quer vender? E eu tenho dinheiro, eu tenho até os 12 para pagar para ele, mas eu sei que ele está passando por uma necessidade. E eu falo para ele: mas eu só tenho 7, eu posso te dar só 7. Aí ele aceita, fala: então me dá os 7. Eu aceito, estou precisando. E aí eu vou falar: está vendo como eu agi sabiamente em cima do pastor? Olha só, isso não é sabedoria, isso é malandragem. Isso não é bênção, isso não é bênção, isso é malandragem. Deus não se agrada com isso. Olha só, aparentes vantagens como faz o mundo não deve estar na vida do crente que se julga sábio. Certa feita veio um rapaz conversar comigo, indicado por um parente, e disse bem assim: olha, se você quiser eu faço um negócio lá no relógio da tua casa, do contador. Quanto que você está pagando de energia lá? Eu estou pagando tanto. Vixe, você vai pagar menos que a metade. Eu faço um negócio lá e você vai pagar menos que a metade. Olha só que bom negócio, você me dá tanto e olha, em tantos meses, 2, 3 meses você já recuperou isso. Eu falei para ele: e você acha justo isso? Você acha que é justo eu fazer uma coisa dessa? Se eu estou usando, eu tenho que pagar. Você acha que é justo eu fazer isso? Fim das contas, teve um parente que fez e não deu 2, 3 meses, acabou pagando quase 10 mil reais, porque queria levar vantagem, se julgando sábio nisso. Mas nós não podemos querer levar vantagem, irmãos. Vantagem que é o mundo levar, nós devemos agir com sabedoria. E a Bíblia vai dizer que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá deliberadamente. E ele disse para Tiago disse: e não lance em rosto de ninguém. Ele vai te dar sabedoria para você tratar todas as coisas. Amém, amados? Remindo o tempo, Paulo vai dizer que por quantos dias são maus. Remir o tempo é praticar a mordomia do tempo, e a mordomia do tempo é também a mordomia das oportunidades. Eu estou dando sequência, se o pastor Valdecir quiser agregar alguma coisa, o senhor fique à vontade, pastor. E quantas oportunidades nós perdemos por falta de tempo, e tempo esse que nós temos, irmãos. Muitas vezes nós temos esse hábito de analisar, principalmente na nossa vida financeira. As coisas estão apertando e nós começamos a analisar o que nós podemos dar uma enxugada, né? O que é prioridade, o que é fixo e o que é variável na minha vida financeira. Opa, o fixo eu não tenho como fugir, o variável eu posso trabalhar. E o tempo é a mesma coisa, e nós julgamos que não temos tempo. Às vezes eu comecei a analisar no meu celular, quanto tempo eu fico por dia nas redes sociais. Eu comecei a trabalhar, e aí ele me dá uma relação de um dia para o outro. Hoje você ficou, eu acho que essa semana teve um dia que ele me disse: hoje você ficou 4 horas e 25 minutos nas redes sociais. Aí eu comecei a analisar. Às vezes eu analiso alguma coisa nas redes sociais e não saio, fico ali, né? E às vezes está contando esse tempo, não é isso, Aline? Você que é expert. Então eu estou procurando sair
das redes sociais. Se eu olho, eu pego e saio e não deixo conectar, para ele me dizer. Agora, 4 horas e 25 minutos, irmãos, suponhamos que eu fiquei na rede social, é muito tempo. E vamos analisar, é muito tempo perdido, é muito tempo. 4 horas e 25 minutos, se for lendo a palavra e orando, a gente se fortalece. Nós vamos trazer um fervor espiritual para nós. Nós muitas vezes acabamos ficando, antes de dormir, vou dar uma olhada, 1 hora na rede social, 2 horas na rede social. Tem pessoas que ficam até madrugada nas redes sociais, irmão, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, tem que dormir. E se fosse aplicado esse tempo, utilizado esse tempo em prol de nós priorizarmos o reino de Deus na nossa vida? Aí não tem, irmãos, nós questionarmos que nós estamos frios, estou levando uma vida espiritual apática, eu estou vivendo uma vida espiritual anêmica, sendo que nós não priorizamos o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aqui está um detalhe, aí ele diz, e as demais coisas, redes sociais, irmão, são demais coisas. Nós devemos priorizar o reino de Deus, remir o nosso tempo e trabalhar um pouco mais em prol do reino de Deus. Essa com certeza é a vontade de Deus. É fácil? Não é fácil, claro que não é, mas também não é difícil. Não é fácil, mas também não é difícil. Nós começarmos a analisarmos o tempo que nós gastamos, como nós utilizamos o nosso tempo e como nós poderíamos priorizar o reino de Deus, como nós podemos priorizar a leitura da palavra, como nós podemos priorizar a oração. Tem crentes na Bíblia que só conhece versículos e passagens bíblicas porque ele ouviu ser citado aqui do púlpito, mas ele mesmo não foi constatar o texto, ler e meditar e fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto. Ele só conhece a história porque ele ouviu aqui do púlpito. Mas nós devemos priorizar, irmãos, a leitura da palavra. Amém? O ponto 2 para nós corrermos, ele fala sobre a importância de manter-se cheio do Espírito. O ponto 1 fala, e não vos embriagueis com o vinho. A importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Paulo falou que nós fomos selados pelo Espírito Santo e que nós não devemos entristecer o Espírito Santo em Efésios 4:30. Agora ele nos ordena a sermos cheios do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele que opera em nós o novo nascimento, é Ele que nos traz entendimento da palavra, é Ele que nos consola, é Ele que intercede por nós, é Ele que intercede com gemidos inexprimíveis, é Ele que nos batiza no corpo de Cristo. Entenda isso, que nos batiza no corpo de Cristo, é Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é Ele quem habita em nós. Agora, todavia, nós devemos dizer que é possível ser nascido do Espírito, sem ser batizado no Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito, e ainda estar sem a plenitude do Espírito. Aquele que já tem o Espírito e está ainda sem a plenitude do Espírito, aquele que já tem o Espírito, que é batizado no Espírito, deve agora ser cheio do Espírito. É possível a pessoa ser cheia, viver a plenitude do Espírito e não ser batizada com o Espírito Santo? Pensa aí na tua casa. É possível a pessoa ser cheia, ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida e não ser batizada? É possível? Vamos mostrar na Bíblia isso, que é possível você ser cheio do Espírito, é possível você se alegrar no Espírito, é possível você viver a plenitude do Espírito sem ser batizado.
Ou seja, batismo no Espírito Santo é um só, isso só acontece uma vez, mas ser cheio deve ser uma constante na vida do crente, deve ser constantemente na vida do crente, ele ser cheio constantemente. Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo faz um contraste entre se embriagar com o vinho, que produz uma temporária sensação de bem-estar, ser cheio do Espírito, que produz uma permanente alegria. Embriagar-se com vinho está associado à forma de vida ímpia e aos prazeres mundanos. Toda pessoa após a embriaguez vai passar por monotonia, toda pessoa após a embriaguez vai passar por tristeza, toda pessoa após a embriaguez vai passar por uma leve e momentânea depressão, uma tensão mental. Mas em Cristo temos uma alegria superior, mais elevada e mais duradoura. Na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio é um fruto do Espírito. A embriaguez, ela deprime o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento. A embriaguez tira do homem o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Aí tem gente que vai dizer para nós, pastor Valdeci: ah, mas o apóstolo Paulo aconselhou a tomar vinho. Opa, nós precisamos analisar o texto e o contexto da passagem bíblica, que você que está em casa pode analisar em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e o verso de número 23. Se você analisar, quem era o médico do apóstolo Paulo era Lucas. Lucas era o médico. E nós podemos analisar que o menino Timóteo estava tendo um problema sério de estômago, estava com sérios problemas estomacais, e só bebendo água por conta das dores, e as dores só aumentavam no seu estômago. E Paulo, tenho para mim que, orientado por um médico, que era Lucas, que estava sempre com ele, deu a orientação para Paulo, e Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não beba mais água, mas tome um pouco de vinho por causa das tuas constantes dores de estômago. Ou seja, isto vai te servir de remédio para você. Muitas vezes quando nós estamos com dor no estômago, existem vários remédios para nós tomarmos, né, que vai trazer um fervor no estômago e vai nos melhorar a nossa azia, a nossa má digestão. E Paulo orientou para que Timóteo utilizasse um pouco de vinho para resolver o problema das suas dores estomacais. Mas o que nós podemos analisar é que Paulo está fazendo um contraste, que o vinho, ele tira a sobriedade do homem, e o vinho vai tirar o equilíbrio do homem, e ele não deve se encher disso, mas em vez disso se encher do Espírito Santo. Quando ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Quando nós devemos ser cheios? A palavra grega descreve uma ação contínua. Não devemos ser cheios apenas uma vez, mas continuarmos a sermos cheios constantemente, pois a plenitude do Espírito não é uma experiência única que nunca podemos perder, mas o privilégio de sermos constantemente renovados. Lá em Lucas capítulo de número 24 e o verso de número 49, ele diz: ficais pois em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eles já eram cheios, eles já viviam a plenitude do Espírito. Quando nós olhamos lá para o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando nós olhamos, quando Zacarias, o sacerdote, entrou no templo, na sua escala para fazer a sua oferta, e a Bíblia vai dizer que ele recebeu do anjo a promessa de que a sua esposa, Isabel estéril, iria ter um filho, e a Bíblia vai dizer que o anjo disse para ele: ele não deve beber vinho.
Zacarias, ele não deve beber nenhuma bebida forte, porque ele será cheio do Espírito Santo. E quando a Bíblia vai dizer, pastor Valdeci? Desde o ventre da sua mãe. A Bíblia vai dizer que o anjo falou, o menino vai ser cheio, vai ter a plenitude do Espírito Santo. Não é que o menino vai ser batizado com o Espírito Santo na barriga, não. O menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. São experiências distintas, irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos esse batismo do Espírito Santo, nós estamos vivendo na plenitude, o fervor espiritual, mas nós não devemos parar por aí. Nós devemos ser incentivados, e eu sempre fui incentivado a buscar o revestimento do Espírito Santo, buscar esse revestimento. É por isso que Paulo faz esse contraste: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é novidade para muita gente aqui, irmãos. E quando eu estava fora da igreja, a minha esposa está aqui, sabe? Eu, como diz por aí, eu enxugava todas. Eu bebia todas e mais um pouco. Agora não me vem, irmãos, eu tenho que falar isso aqui. Não me vem com essa história. E eu não posso, vou dizer, eu respeito a tua opinião, que eu não respeito a tua opinião. Com esse negócio de que, eu bebo cerveja sem álcool. Eu só bebo champanhe sem álcool. Essa bebida, a minha cerveja, não vem com esse papo para cima de mim, que eu não aceito, irmão, isso. Porque se eu bebia todas, quando eu estava afastado, quando eu me converti para a glória de Deus, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Para quem andava cambalhando, caído por aí, irmão, eu nunca mais coloquei uma gota. A geladeira, irmão, podia faltar outras coisas, mas abria a geladeira em casa, não faltava cerveja. Mas quando eu vim a Cristo, irmão, eu me apartei da embriaguez. O crente deve se apartar da embriaguez, apartar-se do vinho e se encher do Espírito Santo na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Testemunho transbordante, vigilantes, o ponto 3, contra a frieza. Ele fala sobre um testemunho transbordante, ele fala também sobre dar graça em tudo, e ele fala também, a lição fala sobre a sujeição, um testemunho transbordante. É isso que o crente deve trazer, um testemunho transbordante. Crente que vive o fervor espiritual, não precisa, irmão, você sair gritando aí aos quatro cantos, aos quatro ventos, que você é crente. Não, quando você passar, todos vão ver, aí vai um homem de Deus, aí vai uma santa mulher de Deus. Os teus vizinhos vão falar, esse meu vizinho é um crente, essa minha vizinha é crente. Isso é um testemunho transbordante, dar graça em tudo. O crente cheio do Espírito não está cheio de queixas, não está cheio de murmuração, mas ele está cheio de gratidão. Ele é um crente grato, ele é um crente agradecido ao Senhor. O crente que vive o fervor espiritual, ele é um crente agradecido. Noé, após sobreviver ao dilúvio, ele expressou a sua gratidão oferecendo sacrifício a Deus. Davi, no Salmo 116:7, ele declara: eu te darei uma oferta de gratidão a ti, e aí eu farei as minhas orações. Ana agradeceu a Deus por lhe abrir a madre, oferecendo o seu filho Samuel para ser exclusivo na casa do Senhor. Mas há uma passagem bíblica que eu tenho que partir para a finalização, no Novo Testamento, que muito expressa a gratidão a Deus de uma maneira prática e com muita sinceridade, que é a cura dos 10 leprosos. A Bíblia vai dizer que, observe que voltou apenas um para agradecer, apenas um estrangeiro, um samaritano voltou para agradecer, e os outros 9 se foram embora. Ele prostrou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graça. O que isso significa?
significa que ele foi capaz de reconhecer que Jesus é Deus, e ele tinha uma vida de gratidão a partir daquele momento ao Senhor, e Jesus ficou sensibilizado com aquele momento, e se sensibilizou com a ingratidão, e perguntou: ué, não foram 10 que foram limpos? Cadê os outros? Onde estão para estarem aqui e darem graça? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para agradecer, senão este estrangeiro. Quantos crentes, irmãos, buscam uma bênção, buscam uma vitória, recebem, e no momento de estarem aqui, prostrados, agradecendo ao Senhor, dão as costas para o Senhor. São filhos ingratos, são filhos que têm a ingratidão, mas aquele que vive uma vida fervorosa, ele dá graça em tudo, ele dá graça em todos os momentos. Mas nas dificuldades também ele dá graça? Não, as dificuldades, elas fazem parte da nossa caminhada cristã, as pedradas fazem parte da nossa vida, e nós temos uma vida de sujeição. Para nós finalizarmos esta lição e passarmos para o pastor Valdecir estar orando, fazendo as considerações, e nós indo para os nossos lares para termos um almoço em família abençoado neste domingo. A sujeição. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode ser altiva, ela não pode ser arrogante, ela não pode ser rebelde, indisciplinada, mal educada ou soberba. Ela é uma pessoa sujeita, ela tem sujeição na sua vida, ela se sujeita a Cristo. Eu tenho que estar sujeito às ordens e ao cajado dos meus pastores. Pastor Valdecir está aqui, eu tenho que ser sujeito às suas ordens, eu tenho que ser submisso a Ele, eu tenho que prestar sujeição a Ele, porque Ele está me pastoreando. Ele deve ser sujeito às ordens e submisso às ordens do pastor Wagner, porque o pastor Wagner preside sobre a vida dele, mas sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Valdecir, sobre a vida do pastor Wagner, está aquele que é o sumo pastor, Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos ser sujeitos. Por isso Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é uma vida de fervor espiritual, isto é uma vida de gratidão, isto é uma vida de sujeição. A conclusão diz que o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isto envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Obviamente que nós não vamos sair por aí monitorando, fiscalizando e com um termômetro espiritual medindo a temperatura de quem é cheio e quem não é, mas que esta lição fique guardada nos nossos corações, e que o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar, e que o contrário de fervor espiritual, a frieza espiritual, esteja afastada de nós para a glória do Senhor. Pastor Valdecir fazendo as considerações finais e nos despedindo. Queridos e amados irmãos, queremos agradecer a Deus por esta manhã de domingo maravilhosa e por esta ministração feita na instrumentalidade do evangelista César. Que Deus abençoe de uma forma plena e gloriosa. Fervor é uma das coisas que talvez está em déficit em muitas de nossas congregações. Poderíamos apresentar algum sinônimo de fervor, mas eu atribuiria isso, fervor, como sinônimo, vontade, disposição. Nós não podemos ir para a oração como se estivéssemos indo para um campo de concentração, não é? Muita gente, às vezes, quando está indo para orar, para adorar, dá a sensação que está indo para um campo de concentração. É isso que a Bíblia está dizendo, fervor. Não faça isso com tristeza, com alegria, com disposição. E não como se você estivesse indo para um campo de concentração. E quando nós fazemos com devoção, com o espírito voluntário,
com o coração voltado, se dobrou os joelhos, o Senhor vai te ouvir. O Espírito Santo, ele vai se manifestar de uma forma rica e gloriosa. Sejamos fervorosos, sejamos poderosos em nossas atuações e assim a obra do Senhor será completa. Que Deus abençoe a todos, amados e queridos irmãos. Bom almoço a todos vocês. E logo mais à noite, às 19h30, teremos o grande culto da família. Teremos a live com a família. Que Deus abençoe. Assista, acompanhe e cultue a Deus conosco. Vamos estar orando e agradecer a Deus por este momento. Lembrando aos irmãos que 8 horas, às 20 horas, é o toque de recolher. É expressamente proibido transitar em vias públicas sem uma justificativa. Querido eterno Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido, de estarmos na tua santa e augusta presença. Obrigado, Senhor, por esta ministração que recebemos nesta manhã em nossos corações. Abençoe a cada um dos teus filhos, Senhor, sustentando e agraciando com as tuas mãos poderosas. Despeça-nos na tua paz e na comunhão do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós oramos agradecidos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém.